E dando seguimento ao guitarrista da semana, e hoje temos o último vídeo aí dessa primeira temporada, do solo que você precisa conhecer, e um dos vídeos mais importantes, porque afinal estamos falando de Ed Van Halen. Em 1978, com o lançamento do álbum debut da banda, o Ed mudou as regras do jogo, não se tratando somente de riffs e timbres, né, que foram revolucionários para a época, mas principalmente os solos. E a segunda canção, a segunda faixa, né, do disco, se trata de uma improvisação de um dos solos mais famosos e mais conhecidos da história da guitarra rock, e também considerado aí um dos maiores solos de todos os tempos por revistas como Guitar World e a própria Rolling Stone. Estamos falando de Eruption. E ela foi um marco na história da guitarra solo, pois Ed introduziu a técnica do tapping, algo que jamais tinha sido ouvida antes. Existem alguns relatos de que alguns violonistas já utilizavam essa técnica, e chega a ser piegas comentar isso, pois o que Ed construiu naquela pequena improvisação com aquele approach único e revolucionário inspirou uma série de guitarristas aí afora. É comum diversas histórias aí de vários guitarristas famosos relatando a sua primeira experiência ao ouvir Eruption, e muitos achavam que Ed era um alienígena, pois afinal eles não conseguiam visualizar o que eles estavam ouvindo, era muito revolucionário. E se hoje a gente tem aí vários guitarristas de metal e até uma vertente mais moderna, como o próprio Gent, que está super popular, que utilizam demasiadamente essa técnica de uma forma que evoluíram, pode-se dizer, de formas diferentes essa técnica, todos devem isso a Ed Van Halen. Cabe destacar que alguns guitarristas que conhecem Ed superficialmente vinculam a imagem dos solos dele apenas à questão do tapping. Mas isso é uma visão muito reducionista, então por conta disso é importante a gente destacar também outras técnicas que estão presentes diretamente aí nos solos do Ed, com bass altíssimos de 1,5 tom, 2 tons, atrelados em um vibrato único, a questão da palhetada alternada, da palhetada trêmulo, a questão do groove que ele insere nos fraseados dele, o uso aí de harmônicos, diversos tipos de harmônicos, como naturais, artificiais, com tapping, a questão do uso do trêmulo, né, do Floyd Rose, assim, que Ed trouxe essa questão do Floyd Rose também como uma forma revolucionária. Então, o Ed vai muito além dessa questão do tapping. Por conta disso, existe uma complexidade muito grande na interpretação do Ed, que torna ele um verdadeiro Guitar Hero. Mas um ponto, assim, chave, que suporta esse peso, esse cinturão de Guitar Hero, é a forma como ele consegue executar esse aglomerado de técnicas de uma forma tão genuína, e até na improvisação também, de uma forma tão musical, que agrada até o público mais leigo. E é comum a gente ver aí guitarras mais técnicas agradarem somente músicos, né? Isso torna uma coisa de uma admiração muitas vezes técnica. E o Ed ele consegue furar essa bolha, atrelando técnica à musicalidade, e o público leigo adorando assistir o Ed tocar. E não é à toa que Ed foi convidado, inclusive, pelo rei do pop aí, que a gente tem aquele solo fantástico, aquela improvisação, né, que foi gravada rapidamente ali, do solo da Beat It. Então, por conta disso, né, a gente percebe que Ed é um guitarrista que é um dos mais populares de todos os tempos, e não é à toa. E se tratando de solo, hoje a gente traz um solo incrível que está na canção Ice Cream Man, do álbum debut do Van Halen, de 1978. E essa canção originalmente ela foi composta pelo bluseiro John Green nos anos 50. É uma canção com uma letra divertida, cheia de trocadilhos, que Ed repaginou e construiu um solo revolucionário para a época. Bem, pode-se dizer que o solo da Ice Cream Man representa muito bem as características do Ed Van Halen. Frases extremamente inovadoras e até esteticamente impressionantes evidenciam esse caráter revolucionário e fora da caixa para a época. Em uma canção composta nas métricas clássicas de um blues padrão, o Ed utiliza uma pegada agressiva que desconstrói qualquer sentimento de previsão em relação à música e o solo propriamente dito. Chega a ser difícil da gente conceituar em termos de gêneros musicais o que Ed fez nessa canção até hoje. Alguns citam como um blues futurista, virtuoso, mas a gente prefere denominar como um gênero Van Halen, porque é difícil concatenar e resumir em apenas um gênero musical que foi feito aqui. E o solo, tecnicamente, ele inicia com um fraseado que aborda praticamente a oitava inteira em uma corda só. Então Ed faz uma abertura de violão que impressiona muito quando tocado ao vivo, inclusive até hoje. Técnicas aí como harmônicos, dive bombs, né, alavancadas, ligadas, paletada alternada, harmônicos, enfim, todas essas características citadas anteriormente estão contidas nesse solo. Um outro ponto a se destacar, como dito no vídeo anterior dos riffs, é a questão do groove que Ed insere, né? E isso não está contido somente nos riffs, está contido nos solos também. E muitos guitarristas não dão essa devida importância
para essa questão rítmica, que é essencial e crucial para a musicalidade do solo. E isso me faz crer que o Ed utiliza isso de uma forma tão, pode-se dizer que exaustiva, no bom sentido, e é o que faz tornar tão palatável esses solos técnicos para um público mais leigo. E apesar de ser um solo, aí, uma interpretação que está contida numa canção do primeiro disco aí da carreira do Ed Van Halen, a gente pegou essa canção porque ela já traz e evidencia muito bem para que o Ed veio. Ele veio para mudar as regras do jogo e revolucionar o instrumento. Então vamos para a execução aí, para a gente dar uma sacada nesse solo tão legal. E esse foi o incrível solo de Ice Cream Man. Curtiram? Bem, deixem aí nos comentários se vocês têm alguma indicação de algum solo do Ed Van Halen para nos indicar. E esse então foi o último vídeo dessa temporada de riffs e solos que vocês precisam conhecer. Aproveitem aí para conferir toda a série, tem bastante conteúdo interessante sobre esses caras aí. E também aproveitem para deixar indicações de guitarristas que vocês gostariam aí de ouvir para próximas temporadas.